Vou te convidar para abrir comigo a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 18 em diante, até o 25. E Paulo, ele fala de uma maneira tão ousada e tão contundente acerca do que é a palavra da cruz, que ontem, enquanto eu estava meditando, eu fui muito impactado com esse entendimento. Ele começa dizendo no versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor diz que Ele confunde os sábios e que Ele confronta a sabedoria da humanidade, eu entendo que uma das maneiras, ou um dos momentos, ou uma das circunstâncias que o Senhor faz isso, é quando Ele confronta com aquilo que é seguro e estável para todos. Quando todos vivem a sua vida normal, quando todos vivem a sua vida diária normal, está tudo sob controle aparente, está tudo em ordem. Como a gente brinca, a família é aquela fotografia do comercial de margarina, tudo certo, tudo em paz e tudo tranquilo. Não é necessário ter a sabedoria de Deus. A sabedoria humana basta. A sabedoria humana é baseada naquilo que nós podemos constatar. Se está tudo bem, está tudo certo. Se está tudo bem, então está tudo em ordem, não preciso me preocupar, eu continuo fazendo o que eu estou fazendo, porque está tudo certo, está tudo indo bem, está tudo indo certo, está tudo indo bem, eu posso continuar e vamos que vamos. E quando eu faço o que todo mundo faz, aparentemente está tudo certo, porque eu vou andando junto com outras pessoas, eu consigo comparar os resultados, estou um pouco melhor que aquele, estou um pouco pior que esse. Todo mundo anda nesta sabedoria, suposta sabedoria humana, e nesse momento, muitas pessoas nem mesmo precisam de fé, quando está tudo bem. Aliás, quando está tudo bem, é muito raro alguém lembrar de Deus para agradecer a Deus. Cultos de ação de graças são raros. Eu brinco quando a gente faz campanha para quitação de dívidas, campanha para comprar o carro zero, campanha para amarrar o demônio, lota, transborda de gente. Se a gente fizer uma campanha para agradecer a Deus o que Ele tem feito, vem pouca gente. Se o culto é só de oração, que é só de oração para orar a Deus, vem pouca gente. Agora, se é aquela do poder para pedir, para mover, para receber a bênção, e aí o Senhor permite uma situação como essa que nós estamos vivendo e confronta a sabedoria de todos. Os mais renomados cientistas humanos, os considerados os mais sábios, os maiores estudiosos, as maiores sumidades, estão passando momentos difíceis para tentar discernir o que fazer, se eles são isentos no que eles estão fazendo. Os isentos no que estão fazendo e analisando, eles estão com certeza passando muita preocupação, porque o que eles falarem vai significar vida ou morte de algumas pessoas. Se eles estiverem redondamente enganados no que eles estão nos propondo fazer, pessoas vão morrer. Se eles acertarem, porque o seu preparo, a sua inteligência, a sua capacidade enxergou a solução e salvarem vidas, a sua sabedoria vai ser útil, não é isso? E o limite da sabedoria humana é resolver ou não resolver alguma coisa neste planeta. É resolver ou não resolver a situação desta pandemia. É resolver ou não resolver a situação econômica. Esse é o limite da sabedoria humana. E a sabedoria humana acaba na morte. A sabedoria humana se esgota quando essas pessoas morrem, porque muitos sábios que viveram antes de nós, que escreveram tratados médicos e científicos, muito daquilo que escreveram hoje já não serve mais, porque a ciência evoluiu, porque a sabedoria humana avançou. Então algumas coisas que naquele momento eram verdadeiras, não têm poder depois que o tempo passa e é transformado por novos conhecimentos. Então, dependendo de conhecimento, sabedoria humana, o tempo se encarrega de tornar obsoleta a sabedoria que um homem, o mais sábio desta terra, possa ter.
E é por isso que Deus ele faz esse exercício, esse jogo de palavras, através da revelação que ele traz para o apóstolo Paulo, de mostrar que ele confunde a sabedoria humana, ele confronta o sábio. Não há momento melhor para perceber isso do que agora. Grandes discussões estão sendo travadas de qual é a melhor solução. E todos que dizem, alguns que dizem até coisas diferentes, especialistas que dizem coisas diferentes. Como podem os dois estar certos? Se os dois são sábios, eles estão dentro daquilo que eles conseguem entender e pesquisar nesta correria que eles estão vivendo. Mas o Senhor, Ele tem uma sabedoria maior, e a sabedoria maior é que o Senhor, Ele se revela de que esta vida é passageira. Aqui viver 100, 110 anos, tem pessoas que chegam a viver 120 anos, muitos orientais, no Japão tem muitas pessoas que vivem essa faixa de vida, esse segundo o genoma nos disse é o limite mais ou menos que a vida humana pode ser, mas raríssimas pessoas chegam pelo nosso tipo de vida, não é? As pessoas vivem aos 60, 70, 80, 90, e aí vai diminuindo a faixa de vida, e justamente esses estão sendo os mais atingidos por essa pandemia. Mas o Senhor então, a solução dele para esta vida, não é para esta vida, mas a solução dele nesta vida é para a eternidade. Eu costumo falar que todas as pessoas que Jesus curou, morreram. Todas as pessoas que Jesus ressuscitou, morreram. Porque essa vida tem um prazo de validade, e o Senhor Ele quer chamar a nossa atenção para o prazo de validade desta vida, e acho que uma pandemia faz as pessoas perceberem a fragilidade da vida. Tem a gente que sai de casa, faz tudo certinho, passou num lugar, de alguma maneira foi contaminado, volta, fica doente e morre. Estava tudo bem, estava saudável, estava fazendo tudo o que podia fazer. E aí fica clara a fragilidade da vida. Ninguém consegue garantir a sua vida, mesmo fazendo tudo o que a ciência nos diz que devemos fazer. Então nós temos que parar nesse momento para pensar, se eu não consigo fazer tudo o que eu posso fazer para me proteger nesta existência, o que eu posso fazer para enfrentar a morte? E a palavra de Deus, ela não fala de enfrentar a morte, ela fala de vencer a morte. A palavra de Deus não fala de vida natural, ela fala de vida eterna. A palavra de Deus nos traz de volta o entendimento do propósito original. Deus criou o homem eterno. O homem foi criado para não morrer. É por isso que a morte angustia tanto as pessoas. É por isso que a morte nos aflige. É por isso que a morte nos entristece. Nós não fomos criados por Deus para ter que lidar com a morte. A palavra de Deus diz, eu tenho repetido isso várias vezes, Paulo nos revela, assim como por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte estava fora. O jardim era um lugar protegido, esse planeta era um lugar seguro, como você quer que o planeta volte a ser. Mas mesmo antes dessa pandemia, o planeta nunca foi um lugar seguro, tem um monte de doença que está matando ainda muito mais do que hoje o coronavírus ainda está matando. Porque o mundo está permeado de morte, as pessoas morrem por acidente, as pessoas morrem por outras enfermidades, as pessoas morrem por violência, as pessoas morrem porque adoecem, as pessoas morrem porque o corpo está doente, e estas mortes parece que as pessoas não pensam tanto, quando tem uma pandemia que a imprensa está anunciando todo dia quantas pessoas morreram. É tempo de parar para pensar não na morte, mas é tempo de parar para pensar na vida. Porque enquanto há vida, nós podemos encontrar a solução para a morte. E não é uma vacina. A solução para a morte é encontrar Jesus Cristo. Todos nós vamos morrer um dia de alguma maneira. Eu só falo muito aqui no ministério que eu não faço questão de morrer. Eu prefiro que todos nós sejamos arrebatados, como é uma promessa do Senhor. Mas isso é um outro assunto que não é para hoje. Mas de um jeito ou de outro as pessoas vão morrer. E o Senhor então, Ele começa esse texto dizendo, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós cristãos pregamos errado, porque nós falamos, eu sou salvo, eu tenho certeza da salvação, eu ando com Deus, aleluia, e quase que glória a mim, como se nós fôssemos melhores do que alguém, como se nós merecêssemos alguma coisa melhor do que os outros merecem, como se nós tivéssemos feito algo por merecer esta possibilidade de falar, sim, eu sou salvo em Jesus Cristo, sim, eu tenho convicção do que acontece comigo depois que eu morrer, depois que eu sair deste lugar. Mas a palavra de Deus nos diz que a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos salvos não. Por quê? Porque para ser salvo eu tive que reconhecer a minha total incapacidade.
eu tive que me reconhecer como pecador, eu tive que me reconhecer como alguém indigno de ser observado por Deus, de ser alvo do amor de Deus. Eu reconheci minha total inadequação, impossibilidade, inconsistência, a minha miséria. E quando eu fiz isso, mas olhei para Jesus na cruz do Calvário, o Senhor me fez salvo. Eu não sou salvo de mim mesmo, eu mereci o inferno, mas o Senhor me salvou através de Jesus Cristo. Então para mim a palavra da cruz continua sendo uma loucura, porque eu não entendo Jesus Cristo morrer por mim. Eu não consigo entender Jesus se esvaziar de ser quem Ele era, para morrer naquela cruz no meu lugar. Isso é uma loucura para mim, mas essa é uma loucura boa. Essa é uma loucura boa porque me constrange. Mas aquele que rejeita a palavra, se eu prego que Jesus Cristo é o único caminho a Deus o Pai, tem muita gente que crê em outras coisas e fala: isso é loucura, você é louco, você acha que é assim? Você acha que só você está certo? E a palavra dita por essas pessoas cumprem o que o Senhor disse acerca da sua própria palavra. A palavra diz que a palavra da cruz é loucura, mas é para os que se perdem. Mas para nós, os que somos salvos, o poder de Deus, o amor de Deus, embora seja loucura, eu recebo o amor de Deus, embora seja loucura, o poder do Senhor na minha vida, me mostra que algo aconteceu em mim, quando eu convidei Jesus para ser Senhor e Salvador da minha vida, quando eu recebi o convite, quando eu acolhi a palavra. E o Senhor, Ele disse em Isaías 29, 24, o que Paulo referenciou aqui. No Novo Testamento nós encontramos normalmente Jesus, os apóstolos, os que registraram textos, cartas, referenciando e esclarecendo e estabelecendo o cumprimento de textos proféticos do Velho Testamento. Aqui nós vemos a integridade da palavra de Deus. E em Isaías 29, 14, o profeta profetizou a palavra do Senhor, o Senhor dizendo: portanto, continuarei fazendo uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro. A sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. A sabedoria dos sábios não é mais suficiente, a prudência dos prudentes não pode livrar, e o Senhor disse que Ele iria fazer uma obra maravilhosa desta maneira. Voltando para Paulo, ele carrega na tinta, pela inspiração do Espírito Santo, e ele diz então: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos, porque o Senhor vai julgar a humanidade. Em algum momento, tudo que se aprendeu, toda a sabedoria acumulada, não vai poder mais livrar do que virá. Cada vez mais a sabedoria acumulada, transferida, as experiências, os históricos, tudo isso vai sendo muito bom, por algum tempo, vai salvando o povo, vai salvando as pessoas, mas vai chegar um momento em que o Senhor passa a régua e não mais será possível. Mas definitivamente não é possível esta sabedoria livrar depois desta vida aqui. Porque a Bíblia, ela é um livro que fala de vida eterna. A salvação na cruz do Calvário é para a vida eterna a partir daqui. Mas o Senhor, Ele não está empenhado em resolver todos os problemas daqui, porque aqui onde estamos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Há um direito legal do império das trevas agir aqui, é por isso que o mundo não é justo. Deus nunca disse que o mundo é justo, justo é Ele é a própria justiça. O mundo é injusto, mas mesmo no meio da injustiça que há no mundo, o Senhor quer trabalhar na vida daqueles que confiam nele, e que dependem dele, e que rejeitam nesses aspectos a sabedoria humana do que diz respeito à eternidade, e decidem depositar completamente a sua vida na palavra de Deus. E aí o que o Senhor fala é tremendo no versículo 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar aos que creem, pela loucura da pregação. Jesus, o Senhor trabalha de uma maneira que nós não conseguimos entender e nem alcançar, porque Ele reina. O Senhor sabe como você precisa ouvir a pregação do Evangelho, ou como foi necessário alguém pregar para você a verdade de Jesus Cristo. E Ele trouxe algo que confundiu a sua loucura, porque antes você rejeitava a palavra de Deus, e a palavra de Deus que é insensato, é louco, aquele que diz que Deus não existe.
Ele existe, Ele é real, Ele é todo poderoso, Ele criou todas as coisas, Ele se revela. Então, na sabedoria de Deus, o mundo não podia conhecer a sabedoria de Deus pela sua própria sabedoria, porque a sabedoria de Deus é inalcançável. Eu fico impressionado como tem pessoas que querem reduzir Deus a obedecer o que querem. Eu já ouvi gente falar, tem que colocar Deus no cantinho para Ele obedecer a palavra dEle e te atender. Se o seu Deus cabe num cantinho, fica com Ele, porque Ele não é real. O Deus real, Ele não cabe no universo, porque Ele criou o universo. Ele decidiu criar uma maneira de habitar em nós, mas Ele é incompreensível, inalcançável, imensurável. Ele, na sua sabedoria, na sabedoria de Deus, o mundo não podia conhecer pela própria sabedoria, porque nós não temos como alcançar o Senhor pela nossa lógica. Ele fala aqui no texto, na sequência de texto, Paulo fala que os judeus querem um sinal e os gregos querem sabedoria. Sabe de uma coisa, na nossa sociedade hoje contemporânea, aqui no Brasil, mesmo sem judeus nem gregos, tudo isso continua igual. Eu já preguei para gente que falou o seguinte, se Deus é de verdade, aí Ele que faça um milagre assim, porque daí eu vou crer nele. Se Deus fizer um milagre assim, eu vou crer nele. Aí tem outro que fala o seguinte, olha, se eu não conseguir explicar e entender, se não couber na minha lógica, no meu entendimento, eu não vou receber a Deus. Eu não vou receber essa palavra. E você consegue perceber que essas duas pessoas, dois tipos de pessoas continuam rejeitando Jesus hoje? Porque Ele não tem a obrigação de fazer o milagre porque a pessoa quer. E Ele não tem a obrigação de fazer caber na lógica como os gregos queriam, para que as pessoas decidam, agora eu entendi a Deus, agora eu quero. Deus não vai ser compreendido e Deus não vai se sujeitar aos nossos caprichos. Pensando assim, Deus podia falar, azar de vocês, mas não foi isso que Ele fez. Ele decidiu vencer pelo amor. Ele decidiu criar uma maneira pela qual você, ao ouvir a palavra, quando você está de coração aberto, que o amor do Senhor comece a tocar no seu coração, que a revelação da palavra de Deus pregada por quem quer que seja que prega a palavra, entre, e a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor entra no coração como uma espada de dois gumes, ela corta de uma maneira que você não consegue resistir, porque você decidiu abrir o coração. Não é que ele vem contra a sua vontade, mas se você abrir o coração para ouvir, e você começa a perceber o amor de Deus te envolvendo, e você começa a perceber o Senhor respondendo perguntas, e você começa a perceber o Senhor usando situações e circunstâncias para falar o teu coração, Ele quer se revelar, e então Ele vai se revelar de uma maneira que Ele vai fazer um milagre na sua vida, Ele vai responder as suas questões, mas do jeito dEle, não do seu, porque Ele trabalha com a lógica, porque Ele te deu cabeça para pensar, Ele faz sinais e milagres, porque isso é natural de quem Ele é, mas esse não é o foco é revelar Jesus Cristo, a loucura da pregação da cruz de Cristo, porque é essa que pode te salvar, é este poder que Ele quer revelar em você, para que você possa então se render a Ele, e falar, o Senhor é o meu Deus, eu quero que o Senhor reine na minha vida, eu te recebo. Esta é a loucura da pregação. A loucura da pregação é além de sinais, e é além da inteligência, é um amor revelado em Jesus Cristo. Você não precisa fazer nada para ser salvo. A palavra de Deus não dá uma lista de boas obras para ser feitas, ou quantas vidas você tem que viver, ou quantos lugares sagrados você tem que visitar. A Bíblia não tem esse tipo de conteúdo. A Bíblia nos revela que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós não temos como pagar pelo acesso à presença de Deus. Nós não temos como dar nada a Deus para merecer sermos aceitos na sua presença. O que nós precisamos fazer é permitir que a loucura da pregação se torne a coisa mais sábia que a gente já ouviu na vida, aquela resposta que faz mais sentido ao nosso coração, porque essa revela quem o Senhor é, essa revela a verdade da salvação em Jesus Cristo. Nós lemos em João 3,16 a 18, um pouco deste amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu quero fazer uma ponte desse texto com a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos 8 a 10. Romanos, capítulo 5, 8 a 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Jesus veio, nasceu como um bebezinho. E no Natal nós falamos muito do Jesus bebezinho. Jesus morreu na cruz do Calvário, e é verdade, nós na Páscoa, nós até ficamos muito mais com Jesus na cruz do que o túmulo vazio. Nós paramos na metade da trajetória, congelaram a imagem. Aquela imagem da cruz, ela é a verdade, mas ela, embora traga uma bênção eterna, ela é um fato passado, já acabou. Jesus já foi crucificado, mas depois da cruz, Jesus ressuscitou. Então, a Páscoa tem que ser muito mais o túmulo vazio do que Jesus na cruz. Agora, Jesus menino, Jesus na cruz, falam de alguém impossibilitado, aparentemente, subliminarmente na nossa mente para fazer algo. Mas quando você vai para Apocalipse capítulo 1, a visão de Jesus é tão gloriosa, como Ele está hoje, quem Ele é hoje, todo poderoso, assentado à destra do Pai, Ele reina, Ele está se preparando para voltar, uma volta gloriosa. João, que andou com Ele 3 anos e meio, João que era o discípulo amado, conhecia Jesus mais do que os outros, teve intimidade com Jesus mais do que os outros. Quando ele olhou para Jesus, ele caiu como morto, ele ficou aterrorizado com a glória de Jesus. Esse é o Jesus que ouve nossas orações hoje, não aquele da manjedoura, nem aquele da cruz, mas esse é o Jesus atual, esse é o que reina porque nasceu, porque foi crucificado, morreu e ressuscitou, mas esse é como Ele está, e Ele vai voltar para julgar a terra. E as pessoas brincam, juízo final. A imagem que se eu falo de juízo final, uma que você tem, bem assim na sua mente, é assim um homenzinho com cara de louco, cabelo grande, barba desgrenhada, vestido com uma roupa esquisita, com uma tabuleta dizendo o fim está próximo. E o diabo, ele tem prazer em zombar das verdades espirituais para enganar as pessoas e fazer as pessoas pensarem que algumas coisas são brincadeiras. Só que as coisas são sérias. O que nós estamos vivendo, como a Fúvia bem colocou, é um presta atenção de Deus. E se isso aqui fosse o fim? E se o que está acontecendo hoje realmente fosse exterminar a humanidade, o que você ia fazer? Isso é o juízo final de Deus? Não, isso aqui é fichinha perto do que vai ser o tempo do juízo real. Isso aqui é parquinho de diversões perto do que a Bíblia diz que vai acontecer. Mas aí as pessoas pensam que Deus é mau, que Deus é ruim, Ele quer julgar as pessoas, Ele vai julgar a terra, Ele vai destruir tudo, porque Ele é um Deus... E as pessoas acham que esse é o Deus do Velho Testamento e que a gente não tem que relacionar com Ele, porque o Deus do Novo Testamento agora é um Deus bonzinho, é um Deus fofo, Ele faz tudo o que eu quero, Ele é bom. Ambos são revelação da mesma pessoa, porque Deus é um só. Quando você olha no Velho Testamento, você entende a ira de Deus contra o pecado, a ira de Deus contra servir a qualquer outra prática espiritual que não seja Ele como Senhor. Você está vendo agora o Senhor manifestando a sua graça, porque Jesus veio, e a salvação é pela graça, mas o juízo segue a mesma lógica de quem Ele era, quem Ele é, e quem Ele continua sendo. Deus não muda, Ele odeia o pecado, Ele odeia que tenham outros deuses diante dEle, mas Deus faz tudo isso em santidade. Nós não conseguimos entender isso, porque a gente acha que um Deus bom é um Deus que faz tudo de bom do jeito que nós achamos ser bom. Isso são pessoas frouxas, pessoas molengas, pessoas que aceitam tudo e que está tudo bem, pessoas passivas na vida. Deus não é passivo, Deus reina, Deus é sábio. Loucura é viver como nós vivemos. Mas veja, embora vá haver um juízo, e o Senhor está anunciando há centenas de anos, há milênios que vem um juízo, a vontade dele é que nenhum passe por isso, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele mandou Jesus na cruz, não apenas para nos salvar da morte eterna, mas para nos salvar da ira.
O Senhor também quer livrar aqueles que nele creem e confiam da ira que virá, do juízo que virá. Sabe por quê? Porque como nós vimos, quem crê em Jesus não é julgado. Deus não quer te julgar. O juízo de Deus, a ira de Deus contra o pecado, caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. O que aconteceu com Jesus tinha que acontecer com você e comigo, e depois de passar aquilo, a gente tinha que ir para a condenação eterna, porque a gente tinha pago o preço, só que não tinha vida para viver, porque a gente ia morrer. Jesus passou por tudo aquilo, venceu tudo aquilo, e Ele agora está vivo, porque Ele tem o direito sobre a vida e sobre a morte. O juízo caiu sobre Ele para que não caia sobre mim nem sobre você. Então não foca no Deus que está julgando, foca no Deus que oferece uma proposta de amor, para que não seja você sujeito ao juízo. Porque quem crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não, você não foi salvo o dia que você resolveu ir na igreja, fazer boas obras, ajudar o pobre, ajudar o próximo, fazer trabalho voluntário. Não foi isso. Ele nos amou antes até mesmo da gente nascer. Mas quando nós nascemos, nós já nascemos inimigos de Deus. E quando nós não queríamos saber dele, foi aí que ele nos amou. E foi aí que ele fez o que ele fez, o seu plano de salvação por nós. Mas então agora, voltando para Paulo em Romanos 5, 9, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, minha querida, eu acho impossível você sair na sua janela e você olhar o mundo ao seu redor, você pôr no site de notícias favoritos que você acompanha na internet e você observar o que estão falando, você assistir o noticiário à noite na televisão e você não parar para pensar na fragilidade da vida, na fragilidade do sistema mundial, na fragilidade do sistema econômico mundial, na fragilidade da saúde, na fragilidade do que quer que seja, é tudo frágil. De um dia, nós estávamos bem, não estava tudo bem? Tinha um monte de gente, que coronavírus nada, foi todo mundo pular o carnaval, né? Naquele momento não tinha problema de aglomeração, embora já tivesse gente morrendo num monte de lugares, já tivesse até caso aqui no Brasil, né? Foi um monte de gente pular carnaval, e agora está todo mundo apavorado em casa. Estava todo mundo fazendo planos para esse ano, business plan das empresas ruíram todos. Planejamentos de viagem, muitas pessoas perderam viagens, de estudos, de casamento, festas de aniversário espetaculares a serem celebradas, tudo justo, tudo lícito, tudo bem na vida diária. E o começo do ano parecia que seria mais um ano normal. Subitamente, de um dia para o outro, tudo mudou. Você acha que você controla alguma coisa na sua vida? Se você acha, para você fica essa palavra que isso é uma loucura, você acreditar nisso. Agora, se você acha que crer em Jesus e confiar em Jesus para esta vida e para a vida eterna é uma loucura, eu vou pedir para que você pare e à luz do texto da Bíblia que eu apresentei para você, você peça para Deus te trazer de volta a sanidade, para que você possa receber a loucura da pregação, da obra de Jesus Cristo, e você possa ser transformado, salvo, livrado, perdoado, acolhido, feito filho, amado do Senhor, porque essa é a única esperança que você e eu podemos ter para esta vida. Mesmo que daqui 3 meses tudo volte ao normal, a vida passa a ser exatamente como ela era, aí todo mundo vai pagando suas contas, certa economia, faz um empréstimo, faz alguma coisa e vai viver a vida normal. A Bíblia diz que vai chegar um momento em que a coisa vai ser séria, e nós precisamos estar preparados para isso. Mas antes disso ficar tudo sério, você tem que estar pronto, inclusive, para partir daqui. Meu convite é para que você receba a loucura de Deus, que é matar o seu próprio filho na cruz do Calvário, por você, quando você era ainda pecador. Eu oro para que você abra o seu coração, nesta manhã,
Eu oro para que você reconheça que você precisa de Deus. Oro para que você reconheça que você é pecador. Oro para que você reconheça que você não tem a menor condição de imaginar um dia estar frente a frente com o Senhor, num alto e sublime trono, na posição de juiz. Porque se Ele não for seu Pai, é para lá que você vai. Eu oro para que você aproveite esse momento, esses dias, para refletir acerca da salvação que o Senhor está estendendo ainda, pela graça, por meio da fé, em nome de Jesus. Mas agora eu quero falar com você, que é de Jesus, você que recebeu esse amor, você que recebeu essa vida. Ontem, enquanto eu estava meditando, eu percebi que, ao longo da vida, aquele Deus grandioso, que nós um dia conhecemos por revelação, e que nós falamos, Senhor, o Senhor me ama, e nós fomos quebrantados, e nos arrependemos, e recebemos, tivemos experiências com Deus, o primeiro amor transbordante, falávamos de Jesus para todo mundo, a gente estava cheio, então aquele Deus gigantesco se relacionava comigo, e glória a Deus. Mas agora, o seu Deus parece que cabe dentro de um copo, de tão pequeno que é, porque Ele só serve para resolver o seu problema, ou para fazer o que você quer que Ele faça, ou para responder a oração que você quer, ou para te proteger de uma situação que você mesmo criou, e se Ele não faz isso, Ele não é Deus, Ele não tem poder mais na sua vida, e você fica angustiado. Será que você e eu reduzimos o Deus com quem nós nos relacionamos há algum tempo? O Deus que nós conhecemos um dia tão grandioso, será que a vida diária, as inquietações, as preocupações, o cuidado das coisas do dia a dia, nos trouxeram tão longe de onde nós começamos a nossa caminhada, a nossa jornada? Talvez você ache que se você mantiver toda a sua família em casa, você vai proteger. Se você lavar a mão dos seus filhos e você passar banho de álcool gel, eles estão protegidos. Não. Se você não confiar que é Deus que guarda e cuida, todas essas medidas que são necessárias, elas são insuficientes para guardar os seus, para te guardar, para te proteger. Se você está preocupado, e eu sei que tem gente preocupado, porque perdeu o trabalho, perdeu contratos, e eu sei que essa situação é assustadora. Eu sempre gosto de lembrar que o Senhor sustentou 3 milhões de pessoas no meio do deserto. Ele sustentou milhões de pessoas no deserto, Ele não vai ter dificuldade de sustentar a sua vida nesse momento de aparentemente angústia, nesse momento de luta. Esse é um bom momento para você rever a sua vida, rever como é que está a sua comunhão com Ele, rever como é que estava a sua obediência à palavra, rever se Ele está te corrigindo como um pai que ama um filho, Ele quer te trazer mais perto, Ele quer se revelar de uma maneira mais poderosa e profunda. E eu posso garantir para você, você vai chegar do outro lado. Eu tenho certeza, você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Deus tem um limite, Ele cuida da aprovação da sua vida, porque Ele te ama. A Bíblia fala que se Ele deu por amor de nós o seu próprio Filho, como Ele não vai dar a nós todas as outras coisas que nós realmente precisamos para a nossa vida? As coisas que nós realmente precisamos para a nossa vida. Mateus 6,33 tem sido muito mal compreendido. O que o Senhor estava falando que seria acrescentado era o que comer, o que vestir e onde morar. Isso nunca vai nos faltar. A tua viagem para os Estados Unidos talvez pode faltar, mas você não vai morrer por isso. Talvez o carro zero na dimensão que você queria, talvez não é para agora e está tudo bem. Talvez as roupas não são exatamente as mesmas, os programas não vão ser exatamente os mesmos, mas o Senhor vai te sustentar, porque o propósito dele é fazer você passar por esta vida como forasteiro, como embaixador, representante do reino dele aqui, porque ele quer te levar para o lar, para as bodas do Cordeiro. Então, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, leia o contexto, vos serão acrescentadas, essas não vão nos faltar. E quando nós aprendemos a lidar com o dinheiro do Senhor e com a obediência à palavra, Ele vai nos prosperar, porque a vontade de Deus também é essa. A bênção do Senhor inclusive prospera, enriquece e não acrescenta dores. Mas o Senhor tem propósito para tudo isso. Então a minha palavra para você é: aproveite esse momento para fazer uma revisão de vida. Sexta-feira, no nosso tempo de oração, Fulvio e eu oramos juntos, e eu fiz uma revisão de alguns aspectos da minha vida que eu precisava que o Senhor me curasse, e foi tremendo o que Deus fez e o que Deus marcou aquela manhã no meu coração, no meu espírito. O Senhor me curou de questões de alma lá atrás, que eu nem sabia que tinham e que emergiram nesses dias. Não é tremendo? Busque o Senhor nesse tempo, não faça a quarentena algo ruim, mas transforme essa quarentena em um tempo em que Deus quer
falar com você. Ele quer calar um monte de vozes ao seu redor que te atrapalham, para que você possa ouvi-lo. Porque você um dia ouviu a pregação da loucura da cruz, e você se rendeu a Ele. O Senhor tem planos altos, o Senhor tem planos poderosos, o Senhor está levantando o exército de pregadores. Eu quero ser bem claro, não estou falando de exército de guerra, estou falando de exército de pregadores do amor de Cristo, cheios do poder, cheios de ousadia, para depois desse lugar, desse tempo, quando pudermos encontrar pessoas que nós não estamos podendo encontrar agora, nós possamos sair desse tempo e as pessoas olhem para a gente e falem: o que aconteceu com você nesse tempo que você ficou em casa? O que é isso? Você está cheio, você está brilhando, eu vejo uma luz na sua vida. O que é essa paz? O que é esse poder? O que é isso que você está falando? O que aconteceu com você nesses dias? E você possa falar: eu estive com o Senhor da minha salvação, eu estive com a luz do mundo, eu estive com aquele que morreu e está vivo e vive eternamente, eu me reconectei com quem eu era antes desse tempo, que estava um pouco enferrujado, mas eu tirei a poeira. Esse sou eu, isso é o que está dentro de mim, isso é quem eu fui chamado para ser, esta é a minha real identidade, a nossa identidade em Jesus Cristo. Que assim seja na sua vida, meu querido, minha querida, em nome de Jesus.